Estamos de volta, pessoal. Continuando aqui com o nosso item 1.7. Vamos falar aqui sobre Syslog e SIEM, que seria essa sigla Security Information and Event Management. Seria um gerenciamento de evento e informação, de segurança da informação. Os dados de logs contêm muitas informações importantes, mas visualizar tantos arquivos de texto não é uma tarefa nada fácil. Se você já deve ter visto um arquivo de log, ele é só texto. Só texto. Então é telinha de comando, digamos assim. Então é bem chato. Imagina, você ter um ambiente grande ali, corporativo, você ficar caçando texto, não é muito interessante. Os logs podem ser centralizados em uma plataforma de SIEM, que normalmente é muito mais visual, com dashboards, filtros, entre outros. Além de coletar e centralizar os logs, um SIEM pode ajudar a processar e analisar os incidentes de segurança, além de poder gerar relatórios diversos sobre os dados. E o que seria esse SIEM? Ele vai reunir tudo isso aqui, ó. Ele pode reunir informações do IDS, uma informação de malware, detecção de malware, de analisador de pacote, fluxo de rede, SSL decryption, uma prevenção de dados de rede, informações do firewall, né? E aqui vai trazer todos os seus assets, vulnerabilidades, seus ativos, as vulnerabilidades, padrões de vulnerabilidade, os eventos que aconteceram, e ele vai emitir aqui os relatórios e fazer uma resposta de incidente, tentar automatizar isso. Pode ser que seu sistema ele já tenha uma resposta de incidente aí. E emitir esses relatórios aqui em um portal, em dashboards e coisas do tipo, como você quiser configurar isso daí. Review Reports. O objetivo principal na implementação de um SIEM é descobrir problemas de segurança de forma rápida para poder agir sobre eles. Quanto mais rápido uma equipe de resposta de incidentes puder responder a um incidente, menor dano ocorrerá e a recuperação pode ser mais rápida e menos custosa. Custosa falando de cascai, de dinheiro. Captura de pacote. Um módulo de captura de pacote ele pode ser adicionado a uma solução SIEM para analisar e executar tarefas normalmente realizadas por um IDS, coletando dados de tráfego de rede em tempo real e analisando para os IOCs, que seria o indicador de comprometimento. Data input. Para coletar os dados, o SIEM pode receber informações através de muitos métodos. Um método comum é agir como um servidor syslog, mesmo sendo capaz de coletar utilizando outros métodos, como a implantação de agentes ativos nos sistemas, WMI, SNMP, etc. Essa implantação de agentes aqui, para quem não tem esse conhecimento, você instala tipo um pluginzinho nas máquinas que você quer monitorar, e aí esse syslog aqui ele pode puxar essa informação, ele pode solicitar essa informação, ou o próprio agente ele pode enviar essa informação, vai depender de como for configurado isso aí. Mas vocês, como se fosse um programinha que você instala lá na máquina que você quer monitorar para você receber a informação dela. User Behavior Analysis, análise de comportamento de usuário, meu inglês é perfeito. Descreve o uso de algoritmos especiais de machine learning para aprender como é a atividade mais comum do usuário, para que qualquer atividade fora do comum seja detectada e notificada. Como que isso funciona? Imagina lá que o cidadãozinho, ele acessa a máquina dele somente em horário comercial. E aí, um belo dia, tem um acesso em um IP de um outro país fora do horário comercial, fora do horário de trabalho. Aí, essa análise de comportamento aqui, ele é o conceito, que ela é utilizado em vários sistemas, digamos assim. No antivírus, no firewall, no IDS. E aí pode ser que alguns sistemas desses que esteja protegendo a sua rede detecte esse comportamento anormal do usuário e faça o bloqueio dele. O usuário sempre acessou do Brasil das 8 às 6 da tarde. E aí, de repente, num sábado à noite, ele acessa lá de um país da Europa. Bloque. Ele não vai acessar. Chegar lá segunda-feira, o usuário dele está bloqueado. Por quê? Comportamento do usuário. Alguns e-mails têm isso. Gmail mesmo tem isso. Facebook tem essa questão de análise de comportamento aí. Se ele vê que tem um login suspeito ali, ele bloqueia a conta. Seria esse conceito aí também que pode ser aplicado a um SIEM. Análise de sentimentos. Descreve os esquemas de processamento de linguagem natural usados para ler e analisar texto. Análise de sentimentos pode ser eficaz para identificar ataques de phishing, por exemplo. Esse conceito ele é meio um pouquinho complicado. Não sei se a prova pode cobrar ele de forma massiva. Mas seria mais ou menos um sexto sentido, a gente pode dizer assim. Você vê ali um texto e falar, isso deve ser golpe. Mais ou menos isso. Monitoria de segurança descreve a ação de revisar as atividades do ponto de vista da segurança.
As ferramentas de CIEM normalmente fornecem recursos de monitoramento de segurança para avaliar processos de eventos, comunicações de rede e comportamentos dos usuários que violam a política de segurança da empresa. Um conceito bem tranquilo, né? Se você está monitorando algo, você tem que fazer análise desse monitoramento ali do que você está fazendo, né? A agregação de log seria uma junção, uma reunião desses logs que o CIEM faz. São detalhes de eventos e medições de sistemas extraídos de vários dispositivos em toda a rede para o servidor de gerenciamento, que normalmente ele é centralizado. Como a gente viu, esse CIEM ele pode centralizar todos os tipos de logs ali para emitir os relatórios, tomar as decisões, enfim. Os coletores de log, ou os coletadores, enfim, como queira chamar. Os logs podem ser protegidos contra alterações maliciosas, acidentais e intencionais usando coletores de log ou serviços de logs centralizados como CIEM e Syslog. Uma técnica adicional pode ser o armazenamento de cópias de log em dispositivo de armazenamento de gravação única e muitas leituras. Por exemplo, esse worm, que é um conceito que eu confesso não ter conhecimento, não tinha conhecimento, que seria esse write once, read many, quase o read once, run anywhere lá do Java, né? Mas é o write once, read many, que você escreve uma vez e lê várias vezes. Que seriam CD-ROMs, esses tipos de drives, fitas, enfim, relacionados. Imagina comigo o seguinte, você tem lá seu CIEM, coletou um monte de log, e aí teve um ataque, perdeu os logs, ou os logs foram alterados. Então assim, tem que ter um certo cuidado com esses logs, você fazer backup. Esse conceito aqui de dispositivo de armazenamento de gravação única, tem alguns stories, algumas ferramentas de backups que traz um conceito bem semelhante a isso, que seria o tal da cópia imutável. Você faz uma cópia de determinado arquivo e gera um hash e ela não pode ser mudada, né? Pode ser bastante interessante utilizar isso para esses logs, ferramentas de logs, né? Porque, não, como eu disse, não adianta você fazer... eu estou fazendo o log aqui do meu sistema. Tá, mas tem proteção? Alguém consegue alterar esses logs? Já fez teste disso? Não adianta você estar logando alguma coisa ali e ele ser vulnerável a uma alteração. Alguém vai, o sistema vai lá, altera o log ou apaga o log, não resolveu nada. E para finalizar, SOAR, Security Orchestration, Automation and Response, ser orquestração, automação e resposta de segurança. É uma coleção de soluções de software que pode automatizar o processo de coleta e análise dos logs e, em tempo real, avaliar as ameaças e então tentar resolver sem a interação humana as ameaças de baixa e média complexidade. O objetivo de usar o SOAR é reduzir a carga de trabalho humano para as respostas de segurança de baixa complexidade. Enfim, eu nunca vi uma ferramenta que faça isso, nunca tive contato, mas esse é o conceito de você tentar automatizar alguns tipos de incidentes ou ameaças, digamos assim, que possa ocorrer no seu sistema. Coisa muito simples, né? Esse conceito, por exemplo, de orquestração de segurança seria você... alguém teve um acesso, por exemplo, lá, a gente tive um acesso suspeito, qual que seria a ação? Bloqueia esse acesso, né? A pessoa houve uma perda de senha, algo do tipo assim. Você agir nesse ponto a fim de você deixar a sua equipe com problemas mais complexos do que esses problemas de baixa complexidade. Esse seria o conceito de SOAR. Quando a gente chegar nas atividades que está perto, a gente vai conseguir entender um pouquinho mais aí como que isso vai ser cobrado, esses conceitos. Bom, pessoal, finalizamos nosso item 1.7. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço.